Olá pessoal, boa noite e bem-vindos a mais um Desnudando o Livro. Hoje eu vou estar conversando com o Vinícius Canabarro, que é um autor carioca de distopias, e acho que vai ser uma conversa bem interessante, porque estamos juntando um amante de distopias que sou e digamos assim, alguém que tenta escrever distopias. Eu lancei esse ano a minha primeira. Os livros anteriores, eles tentavam flertar com o tema distopia, mas eu não considerava, não considero ainda nem o Do Inferno ao Planalto e nem o Monkey Distopias. O Teocracia Brasília, sim, foi o primeiro. E eu sou um amante de distopias, eu já disse isso antes. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu gosto dessa pegada de você tentar imaginar um futuro pior do que o presente que a gente está vivendo. Então é um grande prazer para mim estar conversando hoje com o Vinícius Canabarro, que é um autor de distopia, essa é a praia dele. E a gente vai estar falando deste livro aqui, o Aurora das Aberrações. A gente fez uma brincadeira que eu faço toda semana de postar um teaser no Stories para ver quem adivinha qual livro que a gente vai estar conversando. E foi super engraçado, porque teve gente que comentou: vai ser o Autópsia Carioca, não, vai ser o Pus. E o Aurora das Aberrações veio apenas quando eu publiquei. Então foi interessante que o pessoal está antenado nos livros do Vinícius, e acho que vai ser uma conversa interessante de novo. E eu já vi que ele está por aqui, então deixa eu chamá-lo aqui para a gente falar de mundos distópicos, começando por Aurora das Aberrações. Vinícius, Opa, tudo bem? tudo bom aí contigo? Pô, tranquilo, cara, tudo na paz. E aí? Cara, prazer ter você aqui no Desnudando o Livro. Estava fazendo uma introdução aqui antes de você chegar aqui no futuro, que aqui já é sexta-feira. E eu estava dizendo aqui que quem acompanha o meu trabalho, não tanto como escritor, mas como leitor, sabe que hoje a gente vai estar falando da praia que realmente eu gosto de navegar, que é a parte das distopias. E diferente do meu caso, que eu escrevi uma distopia por enquanto, eu estou falando com um autor de distopia hoje, que são 3 livros distópicos. E então é um grande prazer para mim estar conversando contigo como um autor de distopia. Bom, prazer é todo meu. Inclusive, eu tive o prazer de ler o seu livro de distopia, né? E é um livro que eu fiz a resenha esses dias, você viu? E Sim. aquilo é a mais pura verdade. Eu gostaria de ter escrito aquele livro, cara, porque eu achei ali cada ponto que você colocou fantástico. Você tem uma visão muito crítica e, ao mesmo tempo, ela não é fechada, né? Você consegue fazer uma visão crítica com uma amplitude muito boa. E isso faz com que as coisas não fiquem engessadas, né? É divertido ler teu livro e, ao mesmo tempo, é triste, né, cara? Porque Sim. é aquilo ali mesmo, né? Poxa, isso me... Nossa, né? E isso é o bom da distopia, né? Quando o autor consegue fazer esse tipo de coisa, trazer a gente para essa reflexão, é porque deu certo, né? Foi, parabéns, cara. Gostei muito de ler o Teocracia Brasilis. Muito bom. Eu vou ler. Eu ainda não li os anteriores. Eu achei que eles também fossem distopias, que fazem parte do É, mesmo universo. eu flertei com diferentes estilos nos 3 livros. Então, eu começo com o Do Inferno ao Planalto, que é o que eu chamo
de ficção realista. Eu não sei se esse termo é correto ou não, mas basicamente acho que a melhor forma de exemplificar é se você pegar o filme Forrest Gump. O Forrest Gump ele tem a história do Forrest, mas a história do Forrest ela vai lambendo a história real. Então, vários fatos que acontecem no filme Forrest Gump, eles têm a ver com coisas que realmente aconteceram. E a única diferença é que eles inseriram a parte ficcional do Forrest estando ali de fora a fora. Então, do Inferno ao Planalto é isso. Ele tem uma boa parte ficcional, principalmente na primeira parte do livro, que ninguém pode dizer que aquilo aconteceu, pelo menos eu não acredito que tenha acontecido, mas da parte 2 em diante é realmente lambendo a realidade. Então isso é o do Inferno ao Planalto. O Monkey, ele já é, como eu costumo dizer, é uma viagem completa. É o meu livro sem noção. Eu peguei essa realidade que estava acontecendo também na época que eu escrevi o Monkey, que é esse conto, e fui inserindo elementos de distopia com elementos transgressivos. Então eu criei eu criei uma bagunça ali. Usando a palavra do Fernando, que ele está aqui, eu criei a desordem. Aí A desordem pura. o Teocracia, sim, o Teocracia eu escrevi com o intuito de ser uma distopia. Mas, já que a gente está falando de distopia e já teve aqui quem foi? Foi Leitura Enigmática, que disse que você é doutor em distopias, que eu concordo. A gente tem que ir para a minha primeira pergunta, que eu não dei tempo para você falar, de tão empolgado que eu estou no tema de distopia, que é quem é o Vinícius Canabarro, que é doutor em distopia. Vamos lá, você tem a oportunidade de se apresentar aqui. Queria eu, pô. Bom, eu sou, em primeiro lugar, eu sou um fã de distopia. Né? Eu sou um fã, sempre gostei do estilo. Isso não só literatura, como também filmes e tudo que é forma de contar uma realidade, né? Que na verdade o que é distopia, né? É a gente olhar o mundo de hoje e tentar contar de uma forma. A gente faz uma crítica ao hoje, inventando uma história no futuro, né? E poxa, não tem como você olhar para o hoje e não criticar isso. Se você não critica, você é maluco, né? Desculpa aí, galera, mas essa é a mais pura verdade. Quem está confortável com essa situação poxa, o canalha ou o maluco. E, em segundo lugar, agora me apresentando de fato, eu sou Vinícius, sou carioca, dá para ver, né, pelo X e o X no fim do X. E, não é? Eu sou um músico, toco em duas bandas de heavy metal. Na verdade, sempre tive diversos projetos, né? E a gente vai lançando coisas e acaba que o projeto vinga ou não. E aí, mas o que me puxa mesmo para a distopia em relação à música é uma das minhas bandas que eu sou vocalista, que é o Atomic Horror. Minha pronúncia é horrorosa para inglês, mas seria algo como rugido atômico. E as letras sempre foram distópicas também. Só que lá no iniciozinho, ela não tinha não era uma história fechada para contar. A partir do segundo álbum virou uma história fechada, e eu resolvi fazer com que isso virasse um conto, uma prosa. Aí eu comecei a rascunhar isso, né? Tentar fazer com que aquilo saísse do papel. A pandemia acabou me colocando nesse caminho mesmo, assim, de fechar. Eu comecei a fazer isso em 2019 e não tive desculpa para não fazer em 2020, que eu fiquei muito tempo em casa nesse período. E eu falei, vou ficar maluco, vou sentar, vou escrever esse negócio, né? Aí eu comecei a fechar tudo que estava em aberto. E eu usei muita coisa do primeiro disco que não era fechadinho. Aí ficou uma história única. O que eu queria fazer, que era só o segundo disco,
acabou ficando uma história separada, uma história diferente. Tem elementos do segundo e do primeiro, né? Então eu sou um músico carioca que gosta de distopia, gosta de ficção científica, gosta de literatura no geral. Eu não fico preso a só isso. Tem gente até que me pergunta se eu leio outras coisas. Eu leio qualquer coisa. O que eu não gosto mesmo de ler, eu não gosto de ler coisas religiosas, não leio mesmo, nunca li e realmente eu não pretendo ler. Quem curte, vai aí, eu não. E coisa de autoajuda também não é minha praia. Agora, de resto, eu leio tudo. Eu cresci lendo literatura russa, cresci lendo. Muita gente não gosta, mas os existencialistas, cresci lendo esse tipo de coisa. E também ficção científica, também distopias e tudo mais. Então, esse sou eu. Perfeito. Bom, então, introduções feitas ao autor e músico. A gente vai voltar na questão de músico depois, que aí é outra coisa onde a gente se cruza aqui, com a diferença Verdade. que para tocar metal você tem que ser um músico de verdade. Opa! Então, essa é a grande diferença, porque no meu caso eu brinco de tocar música e não me atrevo a metal, que eu sei que aí você está entrando num território mais dedo flexível, que não é o meu caso. Mas, Mas, mais ou menos, eu vou levar como elogio, mas eu também subo lá mais na cara e na coragem do que na técnica, entendeu? então a gente está junto nisso. Agora, já que a gente vai estar falando de livro, e o livro que a gente escolheu hoje é o Aurora das Aberrações. Óbvio que a gente vai pegar um tempinho, assim fica até mais bonito. A gente vai pegar um tempinho para falar dos outros dois também, mas eu costumo começar essas lives lendo um trechinho da sinopse para servir de gancho para você emendar e comentar sobre o teu livro. Então, se você me permite, estou aqui com ela. Vamos lá, o que é o Aurora das Aberrações? Um acontecimento misterioso transforma moradores de bairros do subúrbio carioca em mutantes com aspectos grotescos. Banidos de suas casas pelos seus próprios entes queridos, eles se refugiam nos esgotos, aguardando o momento certo para tomar novamente tudo o que lhes foi tirado. Uma guerra sem precedentes entre os habitantes da superfície e os habitantes do subterrâneo está prestes a acontecer. O que dá para você contar para a gente em cima disso? Bom, para começar, o livro ele é todo pautado nos lugares que eu vivi minha infância e adolescência, né? Ele é feito na Zona Norte, se passa na Zona Norte do Rio de Janeiro, no subúrbio, e é uma área que é um corredor, na verdade, né? É um corredor entre favelas. São bairros que são considerados de passagem aqui no Rio. Muita gente, inclusive, nem conhece esses bairros, porque eles não são nada populares. Eles são realmente de passagem. Lá no passado, lá atrás, o primeiro topless que teve em praias cariocas foi na Praia de Ramos, quando a praia ainda era limpa e tudo mais. Hoje em dia você não fala em Praia de Ramos, você fala num piscinão de Ramos, Sim. que foi um jeito torto que fizeram para, tipo, ao invés de explodir a praia, pegaram um pouquinho de água no meio de uma areia lá e tacaram, e aquilo ali não é limpo mais direito, e virou uma porcaria de novo. Mas é uma área entre favelas, é uma área residencial, basicamente. Hoje é tomada por milícia, mas a minha infância foi bem tranquila, apesar de ter visto bastante coisa feia, né? Quando eu era pequeno, eventualmente a gente viu um cadáver ou outro perto da linha do trem, coisas assim, né? Então, o que acontece? Eu quis fazer botar isso como fundo, porque, primeiro, eu conhecia bem. É uma área que não só eu, como o resto da banda, todo mundo morava ali. Em segundo lugar, porque eu acho que daria para fazer um tom distópico. Porque tem essa quebra de realidade. Você tem ali moradias boas, que aparentemente são seguras ali no meio da via, né, do bairro, e você tem, de um lado,
o complexo do Alemão inteiro, e do outro lado você tem o complexo da Maré. São duas favelas enormes e bastante populares dentro no sentido de perigo, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma é cortada pela linha do trem, é o que separa os bairros, é a linha do trem, e a outra, o Complexo da Maré, é uma via importante do Rio de Janeiro, que corta praticamente o Rio inteiro, que é a Avenida Brasil. E é isso. Com esse corredor, eu falei, poxa, eu vou tentar criar ali esse contexto, né? Aí tem todas as diferenças sociais, tem tudo que eu quis fazer. O outro ponto foi, nos discos isso não existe. Não tem lugar escrito onde é. Então, o outro ponto foi, a crítica dos discos é preconceito mesmo em relação a aspectos, né? E eu quis fazer pensando em pessoas que eu conheci durante a minha vida, nessa região. Então aí ali no livro tem gente que realmente existe. Apesar de eu não botar nome em ninguém, essas pessoas existem, às vezes é mais de uma, né? Mas elas existem. Então tem a psicóloga. A psicóloga, ela era a psicóloga da minha escola mesmo. Aquela psicopata, ela é aquela personalidade ali mesmo. Ela não vou dizer que, é claro que ela não fez aquilo, né? Que tá no livro. Porque não deixaram. Mas ela tem umas histórias cabulosas dela que, se sobrar tempo, depois eu até conto. Eu não vou falar nomes, mas eu vou dizer que se alguém tiver aí acesso ao livro e quiser pesquisar, a rua onde eu botei a escola, ela existe. Então é fácil descobrir qual é a escola. E só para fechar esse assunto da escola, ela apareceu no Fantástico tem uns anos, deve ter uns 2 ou 3 anos, como perseguição a alunos trans ou que, segundo eles, tinham um aspecto afeminado. Então você consegue entender o que eu estou dizendo, né? A gente foi olhar, a gente viu uma matéria, eu e meu irmão também estudou lá, e dizia que isso vinha da psicóloga da escola. A gente foi olhar depois no site e olhou o quadro de funcionários e a psicóloga ainda é ela, deve ter 273 anos, mas ainda é aquela... Nossa, que sobe até o sangue de lembrar. E teve outras pessoas. O segurança é um cara que eu conheci, muito gente boa e que, porra, sempre se ferrou na vida. Eu acho que morreu. Eu perdi o contato com ele, mas a última notícia que eu tive dele, eu acho que ele morreu de Covid, né, infelizmente. Você vê, né, como é que são as coisas. Sim. E vários outros personagens, né? Tem aquele o ex-traficante. São vários amigos meus que não eram nem traficantes, mas ele tinha aquele sangue nos olhos e tudo mais. Também brinquei com heavy metal no meio do caminho aí, tem umas referências a álbuns que eu gosto muito e coisinhas, shows que eu estive presente, eu coloquei aí no meio da coisa. Mas no geral, sem entrar muito na história do livro, é isso. Se vocês quiserem, eu entro um pouco mais no livro, né? Eu não sei qual é o... Será que vale a pena? A gente tem umas perguntas aqui que dá para entrar sem dar spoiler. Então vamos dar spoiler. A gente pode ir caminhando em cima delas. Acho que uma das questões, a primeira que eu tenho aqui, sobre a inspiração. Você comentou aí sobre o bairro que você morou, você comentou sobre as letras das músicas da tua banda, as histórias que você tentava compor, então acho que isso está claro. E a psicóloga, que enquanto estava falando da psicóloga, estava lembrando de um fato que aconteceu essa semana, que virou notícia nos jornais aí, de uma fala infeliz de alguém desse nosso governo ou desgoverno sobre os alunos com deficiência atrapalharem o desenvolvimento dos outros. Então, eu acho que eles devem ter feito a mesma escola de psicologia, a psicóloga da tua escola e o infeliz que fez esse comentário. Tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando, porque saiu nos jornais. Mas, fora a realidade que te inspira na tua escrita, eu imagino que você deve ter tido também algumas inspirações de outros autores e outros livros. Quando eu comecei a ler o teu livro, eu não consegui deixar de fazer associação com a Metamorfose.
embora não seja exatamente aquilo, você tem a questão de alguém que, de repente, deixa de ser importante ou valioso até para os seus próprios entes queridos por uma questão estética. Teve realmente a influência de Metamorfose nessa criação e teve alguma outra inspiração? Teve alguma outra influência? Não? Olha, Metamorfose sempre tem, assim, eu acho que vocês vão ver um pouquinho de Metamorfose em outras coisas que eu escrevi e vou escrever. Eu gosto muito de Kafka. Não só essa questão da metamorfose, mas até o clima que ele ambienta geralmente as obras dele. Eu gosto desse clima. Não que eu goste do clima. Geralmente é muito deprê, não é isso. Né? Não estou falando nesse sentido. Mas eu estou falando, eu quero dizer no sentido de, poxa, se eu estou fazendo uma crítica e eu estou querendo fazer com que as pessoas entendam essa crítica, eu penso sempre na ambientação que o Kafka costuma fazer. Né? Aí você pega não só Metamorfose, Na Colônia Penal, Castelo, Processo, tudo, e tudo mais. Né? Mas nesse sentido que você disse, sim, o Metamorfose ele foi com certeza uma obra que eu pincei ali essa questão. Né? Faltou só chegar e jogar a maçã nos mutantes e esperar apodrecer. Né? Só não teve isso. Né? Mas agora, tem outras coisas. Tem o Saramago. O Saramago também é outro que eu sempre puxo. Eu gosto muito não só do Ensaio sobre a Cegueira, tem a sequência, o Ensaio sobre a Lucidez, porque a gente leu. Eu converso com as pessoas e eu fico, nossa, pelo menos no meu círculo, né? As pessoas não leram, pararam no Ensaio sobre a Cegueira. E, poxa, quando leio os dois, você tem uma crítica completa. E eu fico, caramba, cara, Saramago era especial demais. E ele me influencia muito também, nesse sentido, de tentar passar um tipo de crítica parecido. E a questão de não ter nome nos personagens vem dele. Né? É a mesma coisa ali. Ele é o primeiro cego, né? A mulher do primeiro cego, a mulher que estava no hospital, não sei o que, tem tudo isso. Né? Eu tentei fazer isso também. Porque você tira a crítica, você transforma a crítica numa forma muito mais universal até. Né? Você aumenta ali como é que eu vou dizer? O radar chega mais longe, né? Da crítica. E eu acho que, além disso, sempre tem outros, né? Não adianta, a gente mesmo quando a gente não está pensando em autores, eles influenciam a gente, porque a gente cresce lendo certos autores, a crítica vai ficando, né? O estilo de escrita vai ficando, né? Aquilo vai rondando. Eu acho que até Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem essa questão, isso virou até, tem artigos e tudo. Tem um amigo meu que é fissurado, Nelson Rodrigues, fez até um trabalho de conclusão de curso sobre isso. E o Nelson Rodrigues, ele faz sempre aquela questão da traição da família, daquela coisa toda, e ele pega e faz. A pessoa mora no subúrbio, ela trabalha no centro, e ela trai, faz as coisas que são contra a família, os bons costumes que ele pregava, na Zona Sul. E se você for ler, tem isso no livro também, né? Sim. Quando o padre ele resolve sair do negocinho dele lá, que ele tem, né, aquelas nuances de tara lá dele, louca, o que ele vai fazer? Ele faz perto de casa? Não. Ele vai para um negócio na Zona Sul, que é numa rua que também existe. Os lugares podem ter outro nome. E os personagens podem não ter nome nenhum. Mas as ruas, todas elas que eu coloquei, todas elas existem. Eu tentei colocar no mapa, aqueles desenhos são meus. Né? E eu não sou desenhista, né? Eu tento. Aí ficou daquele jeito, mas dá para mais ou menos imaginar ali um caminho. Aí tem uma distância grande, né? E tem um motivo para isso, do Nelson Rodrigues, que é justamente você não caga onde come, né? Exato. Ele sai de perto de casa para fazer as porcarias dele. Então, eu acho que é isso. Basicamente, olhando assim, tem Nelson Rodrigues, tem Saramago,
tem Kafka, eu acho que logo, para quem conhece os autores, logo quando você lê. Mas tem outras coisas, não tem como negar. André, eu sou prolixo demais, cara. Se a gente tiver com tempo qualquer coisa, pode falar que. Fica tranquilo que se tiver que apertar alguma coisa aqui, eu vou entrar no meio da conversa e, ó, vamos andar, fica sussa. Estamos indo bem. Tranquilo. Agora, puxando aí um ponto que você comentou do Saramago, e acho que é um comentário da minha parte e aí uma pergunta para você. O comentário, para quem ouviu o Vinícius falando Saramago e arrepiou, porque tem problemas com ler Saramago, porque o cara não coloca ponto, não coloca vírgula, não coloca nada, aí tem uma fala no meio da frase e não sei o quê. Fica tranquilo, não tem isso no livro do Vinícius, então você não vai ter esse problema, você não vai ter esse problema com a construção de Saramago. Agora tem, como você comentou, o não dar nome aos personagens, que o Marcelo está falando aqui de novo. Eu não sei como é escrever sem ter a referência do nome. Então, isso é uma curiosidade que eu tenho que eu queria te perguntar. Como que você conseguiu manter a tua mente focada no contar a história, lembrando quem é quem? Porque, tudo bem, você pode falar, você não tem o nome, mas você tem. Esse aqui era o vigia, esse aqui era o cara que matou o padre, esse aqui era o novo padre. Então, de certa forma, existe um nome que não é o nome que a gente está acostumado. Mas ainda assim, para mim, soa como um desafio. Eu queria entender de você, se isso foi um desafio a mais ou a analogia do nome substituído pelo cargo, digamos assim, funcionou da mesma forma? Olha, quando eu comecei, eu achei que fosse ser mais difícil. Eu pensei, pô, vou ter um trabalho. Comecei a rascunhar, fazer os esquemas aqui para não me perder. Mas acabou que com o tempo, antes de eu terminar a primeira parte, eu já nem precisei mais fazer isso. Eu já estava habituado, né, a fazer. Eu acho que com o tempo ali, porque o que acontece? É justamente o que você disse. A gente tem um nome. Né? O nome só não é André e Vinícius. O cara que matou o primeiro padre, né? O rapaz que matou o primeiro padre, o homem da SEDAI e tudo mais. Eu coloquei, como é que eu vou dizer, ou habilidades, ou né, profissões, né, ou situações das pessoas como o nome delas. Mas acabou sendo o nome, né? E acabou sendo o sobrenome também. Porque, tipo, eu tenho mais de um padre, o que eu vou fazer? Eu vou falar a história do antigo, mas tem um novo. Aí eu tenho que falar do primeiro padre. Né? Tipo, vira nome e sobrenome, né? A coisa. Acabou que não ficou tão difícil. Depois da primeira parte, eu já estava muito habituado. Não foi muito complexo, não. Eu fiquei. O que mais me pegou foi que esse foi meu primeiro livro. Então eu tive. Como eu comecei em 2019, esse livro, eu tive um problema de continuidade. Então eu tive que parar, reler tudo várias vezes e voltar a escrever. Foi ali que eu falei, não posso fazer isso, eu tenho que escrever todo dia, porque se eu escrever só um pouquinho, isso não funciona para mim. Se eu escrever, tipo, 2 páginas hoje, só vou escrever outra página daqui a 2 semanas, eu vou perder tudo que eu escrevi antes, entendeu? Essa para mim foi, na verdade, a única dificuldade de fato que eu tive, né, para escrever os livros. A história eu já tinha, mais ou menos, né, o esboço dela. Sim. Com os discos. E você falou do mapa, tal, eu não sou desenhista, mas as ilustrações que você tem no teu livro e, pelo que eu entendi também, a arte das capas, isso é a tua caneta. Tudo meu, tudo meu. Tudo fui eu que fiz mesmo. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca fiz qualquer curso, nunca me especializei em nada. Então sempre foi rabisco. Você vê que ele tem, todos os meus desenhos têm uma cara de esboço, né? Ele fica um pouquinho acabadinho com um acabamento melhor nas capas e tudo mais, mas até por dentro eu tentei dar um acabamento. Deixa eu pegar alguma maneira. Tentar, enquanto a gente conversa, ver um desenho legal aqui. Eu gostei muito, cara, do desenho da Igreja da Penha. Pô, aquilo ali foi um desafio, cara. Eu fiz olhando uma foto. Deixa eu tentar. Eu tô sem tripé. Eu tô segurando a câmera com uma mão e a outra eu tô
É. Esse Sim. aqui foi o desenho que me deu bastante trabalho. Eu fiz olhando uma foto, né? Aí você olha, né? Não tem favela, né? Porque tem um contexto da história, né? Sim. Para ser desse jeito, né? Mas aí eu vou tentando, a cada momento que eu desenho uma coisa, eu acho que eu vou melhorando um pouquinho o traço, tendo mais firmeza, né? Mas sim, tem, tem um desenhista, ilustrador no Rio de Janeiro, olha, no Brasil, aqui de São Paulo, que eu gosto muito, que é o Márcio Blasphemator. Agora, eu não tenho muita grana para contratar o Márcio para fazer ilustrações aí dentro de um livro, né? Porque seriam muitas ilustrações, né? Mas tipo, assim que entrar uma grana maior, eu pretendo dar um upgrade nas coisas, né? Então eu pretendo botar as ilustrações do Márcio. Se ele tiver aí, eu nem sei se ele está. Se ele tiver aí escutando isso, ó, separa teu tempo um dia aí para fazer as minhas ilustrações, cara, porque vou fazer. Para mim ele é o melhor que tem. Eu faço propaganda no Márcio de graça, assim, porque se vocês puderem um dia aí, em algum momento, olhar a página do Márcio, vocês vão ver, Márcio Blasphemator. A ilustração do cara não é brincadeira, não. A coisa é séria ali. Legal. E agora, misturando um pouco os dois livros, depois a gente volta com foco aqui no Aurora. Mas você tem no Aurora pessoas que começam a passar por uma mutação, e isso fica meio que nas entrelinhas. Espera aí, mas o que está causando essas mutações? E aí, quando você vai para o Autópsia Carioca, aí você não tem exatamente uma mutação, mas você tem toda a contaminação das pessoas por conta de poluição e coisa e tal. E também fica no ar, tá, mas o que é essa poluição? De onde vem essa coisa roxa que está consumindo as pessoas? Existe uma conexão entre as duas histórias nessa questão dessa poluição, agente poluente ou qualquer coisa que você tentou remeter ali, ou não? Elas realmente são coisas separadas e eu, como leitor, estou tentando achar conexão onde não existe? Eu não pensei em conexão. Ali realmente eu não pensei. Tem uma galera que pensa, porque os dois têm a névoa, né? O primeiro começa também com uma névoa, mas não necessariamente foi a névoa que aconteceu e que causou aquilo ali, né? Não. Tanto que a névoa não é mais citada, né? Mas eu usei mais como um elemento de suspense, né? Sim. Né? Poxa, subiu ali o clipe do Michael Jackson, que isso, né? O que está acontecendo aqui? Mas o outro não, o outro já é dito o tempo todo, né? O Autópsia Carioca a névoa chegou e está causando o negócio. Se você não acreditar nisso, você vai se ferrar, né? E as pessoas não acreditam e se ferram. Né? O Aurora, ele vai ter sequência. Porque o Aurora, ele é ligado aos discos dessa banda que eu falei, o Atomic Horror. E é uma banda que está viva. Tem outro disco que não foi citado ainda em livro, não foi trabalhado, e vamos fazer mais. Inclusive, se não fosse a pandemia, a gente já teria gravado, que a gente estava em um processo de composição para gravar. Né? Já estava fechando algumas coisas. Só que nem todo mundo da banda tem possibilidade, nem eu particularmente não tenho como gravar em casa as coisas com qualidade. Eu estou vendo muita banda de amigo meu que está produzindo a beça aí, até mais do que antes, porque todo mundo grava em casa. Né? Mas eu mesmo não tenho essa capacidade. Então acabou que a gente pausou as coisas, né? E se a gente sair dessa? E se a gente sair dessa vivo? Né? Porque, nossa, né? Sim. Aí a gente vai dar prosseguimento. Né? E se a gente sair dessa vivo, consequentemente vai ter uma sequência do Aurora das Aberrações. Fantástico. O Henrique está comentando aqui que a conexão entre os dois livros é a falta da esperança. E ele já tinha me falado isso antes de eu começar a ler o primeiro que eu li, que foi o Autópsia Carioca. E isso me traz a uma pergunta que normalmente eu faço aqui, que eu acho que no seu caso vai ser a pergunta mais estúpida a ser feita. Mas eu gosto de fazer essa pergunta de qualquer forma. Quando você escreveu o livro,
teve algum personagem seu que você torcia por ele como autor, ou puxando o que o Henrique disse, não, o negócio aqui é falta de esperança, eu torcia para que todo mundo morresse e acabasse isso como acabou, ou pior do que acabou? Olha, em outra live que eu fiz com uma autora do selo que a gente tem, o Cyphers BR, inclusive a galera tá aí em peso. Pô, valeu, galera, vocês são demais, vocês estão sempre comigo. Pô, Cyphers BR, galera, vá lá, tem um monte de autor muito bom, sinistro mesmo, assim, cada um é especialista no que faz, além dos criadores de conteúdo que a gente tem, o Henrique mesmo que perguntou isso, é um chanceler. E, bom, eu já tinha uma história montada, então eu já sabia que ia terminar daquele jeito. Porém, como eu falei com a Elita, o personagem, quando a gente escreve ele, em algum momento ele pega a gente pela mão e vai levando, né? Então a gente vai criando coisas ali no meio e a gente se apega. Então teve uma galera ali que eu fiquei sabe, com peso na consciência, né? Pô, sou um assassino, aquele personagem era gente boa pra caramba. Matei, cara, sacanagem, pô, tanta gente escrota aí pra morrer, né? Podia escrever ali, ó, o cara tira a máscara no final, era o Bolsonaro, mata. Não, o cara era gente boa mesmo. Matei. Teve um monte, né? Porque ninguém ali é perfeito, né, na história. Todo mundo tem defeitos. Porque a vida é desse jeito, né? Todo mundo tem defeitos de qualidade, mas tem gente que tem defeitos graves, né? Então, esses aí eu queria matar com gosto na história. Mas como eu já conversei uma vez com o Henrique, que ele já me perguntou sobre isso também, sobre a falta da esperança. Quando eu escrevo distopia, eu penso, a minha crítica especificamente é mostrar que, poxa, eu estou falando de um mundo que eu não quero que aconteça, né, de forma alguma. Então eu tiro as esperanças que é para não ter nenhuma jornada de herói de qualquer forma. Não pode ter jornada de herói. Ninguém vai salvar isso aí. Se a gente for por esse caminho, não tem salvação, né? Uhum. Vai todo mundo pra vala ou vai todo mundo ficar muito mal. E é isso. Tive que matá-lo. Desculpa, gente. Pode chamar a polícia. Letras Cadentes está comentando aqui que ela torceu por um personagem e eu aposto que é o mesmo que eu tinha alguma esperança, é o mesmo que ela tinha, que era uma tal de uma garota que tentou ajudar uma outra órfã. Eu tinha esperança nessas duas e eu acredito que é delas que ela está falando também. Se não for Letras Cadentes, comenta aí. A gente já disse que todo mundo morre no final mesmo, a gente já entregou a história do livro, então não sobra ninguém, o mundo acabou e... Não é bem isso, gente. Mas então não vai ser spoiler se ela comentar aí. Não dá para ter sequência se o mundo acabou. Então sobrou alguém. De alguma forma, algo aconteceu. Eu não fechei a história, inclusive, né? Ela tem pontas soltas ali que foram de propósito, né? Para eu dar uma sequência ali. Né? Principalmente sim. A organização que está por trás das coisas, né? Exato. Para mim, eu não entrei muito ali. A organização, o que era o interesse em determinada parcela da população que a organização tinha o seu interesse, e como aquela parcela da população surgiu, isso também está no ar. Você tem a própria questão de uma droga que surge e existem rumores de como ela surge, mas não fica em momento nenhum claro do que ela efetivamente é composta e quem que está trazendo, embora exista um monte de linhas que indicam de onde ela vem, mas está em aberto. Como você disse, tem um monte de pontinha ali que dá para fazer uma continuação, dá para explicar um monte de coisa depois. Essas questões, elas são até um pouco abordadas no outro disco, né? No terceiro disco, eu ainda puxo um pouco dessas coisas que eu vou entrar mais no livro. Mais do que no disco, né? Num livro a gente tem muito mais espaço do que no disco para falar, né? Então vai ser
Tranquilo. Pode Legal. falar, desculpa, te interromper, cara. Não. E o que eu ia dizer é, antes que alguém se assuste e fala, pô, mas eu não gosto de livro que fica com um monte de coisa sem resposta, não sei o quê. Fica tranquilo. Se não tivesse uma continuação e você tivesse esse monte de coisa sem resposta, pense que a vida tem um monte de coisa sem resposta também. Então, não é porque o Vinícius não explicou de onde vem uma determinada coisa que tem ali no livro que, não, pelo amor de Deus, não dá para ler algo que não tem resposta. A vida não tem resposta. Então, se você quer resposta, voltando para aquilo que você tinha comentado antes, que você não gosta de ler, tem um monte de livro religioso que vai te dar um monte de resposta que talvez não sirva para nada também, mas está lá, você pode ir lá ler e você vai achar a resposta para a vida. Agora, pensando mais uma perguntinha aqui sobre o livro, antes da gente começar a entrar um pouco nas histórias dos outros dois. Teve alguma parte, alguma passagem do livro que para você foi difícil escrever? Seja o tal do bloqueio que o pessoal fala, seja porque ela requeria alguma técnica que você precisou elaborar mais. Teve alguma passagem que te pegou, não? Olha, até teve sim, teve. O que acontece? Eu já contei a parte, eu não vou entrar nisso de novo, né? De ter que me adaptar a escrever sem ficar parando tantas vezes, né, por coisas da vida mesmo. Mas tirando isso, na parte de escrita mesmo, uma coisa foi sair da parte 1 e ir para a parte 2, né? Porque eu fiz uma passagem de tempo ali, grande, e então eu tive uma certa dificuldade em fazer aquilo ali sem deixar o fogo apagar, entendeu? Sem tirar o interesse, né? Eu acho que eu consegui. As pessoas geralmente falam que ficou legal, né? A parte 1 para a parte 2, ali, aquela transição. Que aí eu coloco elementos novos, coloco personagens novos e a coisa, o mundo já virou ali, né? Quem está no esgoto já está no esgoto, aí tem a favela, coisas que não tinham na primeira parte. Isso foi mais. Foi difícil, assim, eu consegui fazer essa transição. E a outra parte é o que eu ia falar agora, o que a Cris está falando aí. Tem os gatilhos, né? Tem os gatilhos que eu acho que para algumas pessoas pode afetar um pouco, né? Que eu pego ali, eu falo muito de alguma forma de abuso sexual, de alguma coisa assim, ligado à escola que tinha e tudo mais. Isso é um dos motores do livro, porque isso faz com que um dos personagens se torne o que ele é. Então, tem isso, tem esse gatilho de abuso sexual, tem o gatilho também no meio ali do caminho de suicídio, né? Tem o tio de um dos personagens, ele é baseado em um cara que eu conheci, ele é baseado em duas pessoas, na verdade, né? Um realmente que cometeu e o outro que não cometeu, mas ficou deprimido durante um período que, inclusive, serviu nas forças do Haiti lá, assim como no livro, né? Mas esse conseguiu sair dessa. E isso pode dar um gatilho para alguém. E no final, teve um amigo meu que disse que eu fui muito descritivo numa cena ali. E essa cena foi ruim até para escrever. Tem uma cena também de um abuso que ele não é nem consumado, porque em determinado momento as pessoas que se transformam, elas ficam impotentes, né? Mas eu quis fazer essa cena descritiva porque eu queria mostrar também que a questão do abuso sexual, do estupro, ela não é nem só voltada para... exatamente, ela não é voltada para... Não é uma questão de consumar com o ato mesmo, assim. É uma questão de domínio, né? Exato. É uma questão de você estar ali dominando. Então, eu tornei essa cena um pouco mais descritiva justamente para mostrar que não teve a consumação do ato e mesmo assim aconteceu aquilo ali e foi terrível, né? Então eu não tinha muito ali no meu primeiro livro essa manha de falar que tinha gatilhos e tudo mais. Até porque nos discos a gente nem fala. A coisa vai, tipo, talvez nos discos
no Atomic Horror, qualquer disco aí do metal, onde eu estou inserido, no contexto que eu estou inserido, isso deve ser o mais leve, sem brincadeira. Porque pô, as pessoas geralmente falam, aquilo ali é você botar as coisas para fora, né? Então, as pessoas falam Sim, de carnificina, tem capa de disco aí que tem gente morta, né? Toda sim. estourada. Então a gente nem fala nada, né? Aí como eu puxei isso para o livro, eu também nem falei. Eu estou tendo, justamente por esses feedbacks, um cuidado maior. O PUS também tem uns elementos ali que podem causar gatilhos e eu resolvi colocar ali escrito. Mandei imprimir agora e eu coloquei ali também na capa e tudo mais, né? Para não ter esse problema. As pessoas têm que se divertir lendo, se informar, crítica de qualquer forma. Aquilo ali, isso aí é uma forma de entretenimento. Elas não podem se sentir mal lendo uma história, né? Sim. Aqui a Dani, ela tinha comentado, estupro é poder. Ela escreveu aqui. Isso me remeteu ao Operação Red Sparrow, que eu não sei se você leu o livro ou assistiu o filme, eu não lembro No qual livro. que era o título do filme. O filme juntou dois livros, na verdade. E nesse Operação Red Sparrow, eles descrevem a criação de uma espiã russa. E Eu uma sei mais das, ou menos, mas eu nunca li. sim, Oi, pode falar. e uma das partes é justamente essa. No treinamento dela para ser uma espiã, um dos cadetes, se é assim que a gente pode chamá-los, ah, ele tenta estuprá-la. Mas isso era parte do treinamento. E a partir do momento que ela percebe que, peraí, o que está acontecendo aqui é ele querendo me dominar e não ele efetivamente querendo o sexo. O desejo não é sexual, o desejo é de poder. Aí que ela consegue começar a inverter a situação e aí ela ganha, porque ela se coloca dizendo, não, peraí, quem é você para querer algo em cima de mim, não sei o quê. É uma passagem bem interessante do livro que lembrei aqui com a frase. Não é o desejo sexual, é o desejo de poder. Mas sobre os gatilhos, eu também comecei a colocar essas observações. E o livro que eu estou para lançar agora no final do mês, que é uma novela, não chega a ser um romance, tem 45 mil palavras mais ou menos, é isso que deu. Ele é o mais leve dos livros que eu já escrevi. E eu queria realmente escrever algo mais leve em função do tema que eu estou abordando. Por envolver uma das protagonistas é uma criança, tal, não é. Eu queria que o negócio fosse um pouco mais leve. E você já leu um livro meu, você sabe que no começo eu sempre coloco uma página de advertência. Então, todos os meus livros têm lá uma página onde eu mando uma mensagem pro leitor. E dessa vez eu coloquei, não, olha, esse aqui está mais leve, para quem não leu nada meu, não pense que os outros são assim, e para quem já leu, entenda que os meus motivos de trazer uma história um pouco mais leve foram E, A, B, C, D, e aí tem um parágrafo que eu coloco, tem gatilhos? Sim, tem gatilhos. A vida tem gatilhos. Então não adianta, a gente pode querer colocar um monte de enfeitezinho nas coisas e tentar suavizar, mas a verdade é que lá fora a coisa não é tão bonita assim. Então, gatilho a vida já traz pra gente de monte. Sim. Mas enfim, Não, saindo concordo. da, saindo dessa parte filosófica, vamos falar de Pus que você está lançando. Esse eu ainda não sei Pois. nada, além dele estar aqui no meu Kindle, na listinha aqui para ser lido. Olha, o Pus é um livro que me dá gatilho, cara. Mas sem zoeira, sério mesmo. Porque o que acontece? O Pus, claro que ele não é autobiográfico, né? Mas ele veio num momento que, por coincidência, assim, eu peguei Covid, né? E peguei Covid me cuidando, cara. Peguei Covid porque eu moro com pessoas aqui que não se cuidaram, né? E aí minha esposa, eu falo esposa, é que a gente namora há 200 anos já e mora junto e não tem como, não é só uma namorada, ela tá comigo que 10 vier aí, pô, companheiraça, não é namorada, é esposa já.
Mas o que acontece? Eu tive uma sequela durante um período, depois do Covid, um tempinho depois, que foi, eu fiquei com uma dificuldade de conseguir ficar com o pensamento na cabeça. Uhum. O pensamento começou a ficar meio nebuloso. Eu até pesquisei e vi que várias pessoas ficaram desse jeito também. Eu, Por sorte, você também ficou assim? sim. Então, algumas pessoas que eu conheço também ficaram e ela não ficou. Que bom. Das sequelas que eu conheço, minha sogra foi a que ficou com a pior. Mas também, pô, ela procurou bastante, mesmo a gente avisando. Ela pegou uma meningite braba que até hoje ela teve que fazer um dreno, botar um dreno na cabeça para tirar o líquor, né, que faz a pressão craniana. É terrível. Isso dá, até hoje, muita dor de cabeça pra gente. Mas, voltando aí ao papo, eu fiquei com a cabeça muito confusa. E o livro ele tem isso também. Tem um personagem, o livro gira em torno de um personagem que é num futuro próximo, eu não digo quando, mas é um futuro, você vê pelo tipo de tecnologia que tem, as coisas todas, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser um monte de coisa. Não é nada muito separado do que a gente tem hoje. E é um cara que, esse livro tem camadas, né? Então ele tem a crítica do ambiente, é um ambiente que está cada vez mais privatizando, as pessoas estão perdendo direitos cada vez mais. E quando eu digo privatizando, pode ter um monte de gente aí falando, ai meu Deus, privatizar, cara, mas não é todo esse negócio. Cara, não vou nem entrar nesse esquema, né? A gente está falando de Brasil, né? A gente está falando de um lugar que, poxa, quando eu falo mal de uma empresa, eu não estou falando mal de empresa, eu estou falando mal de mega empresa, estou falando mal de gente que está dentro do governo, né? De pessoas que participam, influenciam no governo. Cada decisão ali é tomada justamente para benefício desse tipo de gente. Não é para a gente, as decisões. Então, quando a gente pensa em privatizações no Brasil, a gente pensa nesse pessoal aí, né? Eles que vão se beneficiar, a gente não. A gente vai perder emprego, a gente vai perder oportunidades, vai perder direitos. Geralmente é isso que acontece, né? Da Vale até o Correio, daqui a pouco é tudo assim. Tá tudo bem. E essa é a realidade da história, né? É o fundo. E aí você tem um personagem que tem problemas psiquiátricos, mas ele não tem forma de tratar esses problemas. E ele vai procurando formas paralelas, porque não tem SUS. O que tem de serviço para ele fazer um tratamento é caríssimo. E ele trabalha num lugar que, poxa, se você não tem direitos, o lugar vai te escravizar. Você não tem hora para terminar, para sair do trabalho. E esse lugar se aproveita, né? O ambiente de trabalho se aproveita dele, das fraquezas que ele tem. É um homem fraco, tem toda uma questão que eu construí ali dele, com a família dele, com as coisas que ele viveu, por que ele se tornou dessa forma que ele se torna, e é um homem doente. E o que acontece com um homem fraco e doente num meio que não está nem aí para as pessoas, né? Então é isso. É uma crítica também até esse tipo de pensamento que eu geralmente escuto. Quando as pessoas são mais pró a você perder certos direitos, né, achando que você vai ter outros tipos de direito, de correr atrás e fazer sua própria fortuna. Né? A galera que tem esse pensamento. E se você estiver lá atrás na corrida, né, e se você já começar lá de trás, ou se você não tiver nem formas de correr junto, porque essas pessoas existem, cara. O que você vai fazer com elas? Né? Elas estão aí. Elas existem e estão aí. E elas existem aos montes. Então é isso. A crítica principal, eu acho que é essa. Mas tem um monte de desenrolar de história. Tem momentos até que ficam meio engraçados. E tem, consequentemente, um clima deprê. O clima é bem para baixo. É um cara contando as experiências dele dentro desse contexto. Ele mesmo tenta se automedicar. Ele acha uns livros, ele começa a escrever um diário a partir dos livros de psicologia que ele achou. E depois você tem toda uma transformação, a aceitação dele vai se transformando em outro sentimento, aí no meio do livro aquilo ali se transforma em uma coisa mais de fúria, de ódio, o cara está perdido, ele não tem mais o que perder.
só a sanidade dele, e aí ele vai entrando no buraco. E no final tem uma parada inesperada que eu não vou contar, entendeu? Mas é um livro que, se as pessoas estão procurando para algo leve para se divertir, eu não recomendo. Mas ele é pesado. Ele é pesado. Ok. E você falou das privatizações, então, para quem quiser se educar, digamos assim, sobre o tema, antes de sair dando opiniões favoráveis ou desfavoráveis à possível privatização dos Correios, que é o que está iminente agora, sugestão aqui, ó, Aloysio Biondi, O Brasil Privatizado. Esse livro aqui é ótimo. Se vocês procurarem no meu feed, em outubro do ano passado eu li esse livro e publiquei uma resenha. E para mim esse livro foi, assim, de certa forma, um pouquinho de memórias. Porque na época que estava acontecendo a privatização do sistema Telebrás, quando estavam privatizando toda a parte de telefonia fixa e móvel, quando começou a chegar a Oi da vida, TIM e essas operadoras de fora, eu trabalhava numa empresa que fez a parte de avaliação dos ativos do governo para serem quebrados. Isso aqui é o sistema Telebrás fixo, isso aqui é o sistema Telebrás móvel, é isso que vale. Eu participei desse processo, óbvio que eu era o cara que tirava o xerox lá, né? Não era o cara que assinou o papel dizendo quanto vale. E para mim foi um pouco de memória, lembrar o que eu vivenciei como consultor naquela época e o que realmente estava por trás disso. Acho que é bom para quem quer dar alguma opinião no assunto, ao invés de simplesmente ir lá e começar a fazer comentários, que é o que mais tem hoje dentro de mídia social. Vai ler um pouquinho, vai se informar, você vai ver que o negócio é bem mais embaixo, a coisa é bem mais suja do que a gente pode imaginar, e isso independe de governo, não é porque está à direita ou está à esquerda no governo, a máquina é muito mais forte do que aquilo que a gente consegue imaginar com essas briguinhas de direita e esquerda que a gente vê. Mas esses interesses eles estão lá desde sempre. Essas mega empresas que eu falei, elas influenciam desde sempre. Né? Se você for olhar as famílias que construíram até rodovias e ferrovias e tudo mais, você vai olhando os sobrenomes, você vai vendo que eles estão lá até hoje. Né? Esse pessoal sempre esteve lá. Né? Então, é esse tipo de gente que quando tem alguma coisa desse tipo, rola um favorecimento. Né? É esse tipo de coisa. sim. Eu gosto muito dos livros também do Gessé de Souza, que é do lado completamente da sociologia, e também quando eu li a primeira vez Gessé de Souza, eu fiquei dá aquela explosão na mente, né? Você olha, caramba, cara, eu gosto bastante das linhas de pensamento dele, e a forma que ele abre ali a sociedade, né? E vai falando de cada camada ali. Eu gosto disso, eu achei genial também. Pode falar. Desculpa, Antes, não, que é isso. E antes que alguém já comece a tirar pedras falando, o André, eu sabia, ele é esquerdista, não sei o quê, porque ele está falando das privatizações que aconteceu lá no governo do Fernando Henrique, então, se fosse do Lula, ele não ia falar nada de errado. Então, tá aqui, ó. Esse outro aqui é o Brasil Construtor de Ruínas. Ele fala exatamente do período Lula e ele entra no primeiro ano do governo Bolsonaro. E aí você vê que as coisas de errado que aconteceram também ao longo do governo do PT, e não estamos falando de corrupção aqui não, a gente está falando dessa coisa da máquina como um todo e as grandes empresas. Muitas das decisões que foram tomadas nesse período também, elas simplesmente favorecem determinados setores, não é dentro daquilo que você pode dizer, não, está favorecendo o povo. O povo,
independentemente de políticas sociais que foram trazidas na época do Lula, coisa e tal, até nisso, ele acabou gerando algumas complicações. Mas aí, para você saber, tem que ler o livro mesmo. Também tem resenha dele no meu feed lá em outubro, para quem quiser olhar. Agora, para a gente fechar os 3 livros teus, a gente tem que falar um pouquinho de Autópsia Carioca. Autópsia Carioca. Autópsia, autópsia me fez pensar no Covid imediatamente. E eu imagino que ele foi escrito na época que estava acontecendo o início da pandemia. É difícil não associar. Mas, fora essa associação óbvia, o que é o Autópsia? Autópsia é um desabafo, né? Autópsia foi um desabafo mesmo. Autópsia, eu tinha acabado de... Se você for lá na Amazon e olhar a data de publicação, você vai ver que tem uma diferença muito pequena entre o Aurora e o Autópsia. O Autópsia eu tinha acabado de perder um amigo pela Covid e um garoto novo, tinha 25 anos. E, poxa, fiquei muito para baixo com isso, porque era um maluco, gente boa pra caramba, fiquei muito triste com isso. E ali, cara, eu comecei eu tava muito preso dentro da parada de escrever. Eu não estava nem olhando tanto noticiário. Claro que eu me informava, mas eu estava ali, né? Poxa, eu estou ficando maluco com essa claustrofobia toda. Eu vou ficar mais preso nisso. E quando eu recebi essa notícia, aquilo ali me tirou o chão, né? Então eu resolvi escrever um desabafo, né? Aí veio ali, eu escrevi essa história acho que em menos de um mês. Aí eu rapidamente publiquei. E é o que a galera até agora mais gosta, né? Assim, foi a que eu menos tive assim, um trabalho para lapidar e tudo mais, mas a galera gosta mais, tende a gostar mais do Autópsia Carioca, né? Autópsia é isso, também é uma crítica a toda a sociedade, nesse sentido de a gente fica muito preso a diversas discussões que, na verdade, a gente nem age, né? A gente fica apático a tudo que acontece, né? A gente não faz nada. A gente está aqui. A galera pode até ter convicção aí de certo ou errado, de que lado vai estar e tudo mais, mas e aí? Depois ganhou a discussão na internet. O outro lado saiu humilhado, chorou, foi para debaixo da coberta. E aí? O que aconteceu? Desligou o computador, foi sorridente para a cama, comeu um pipoca, foi ver um filme, feliz porque humilhou um cara qualquer nas redes sociais. Não adianta nada, né? A gente é apático. Eu faço essa crítica como um todo, me incluindo nisso. A gente é apático. A gente é completamente apático a tudo que acontece a gente. A gente não toma as rédeas do nosso destino mesmo, né? É difícil demais tomar as rédeas do destino, né? Mas a gente nem tenta. A verdade é que a gente está numa situação de conforto, tendo a quem culpar, né? A gente culpa. A gente tem, atualmente, agora é mais fácil ainda você culpar alguém pela tua miséria, né? Mas a verdade é essa, né? A gente não sai dessa e a gente só vai sair com sorte dos acontecimentos, né? Tipo, as coisas têm que rolar, tem que acontecer, tem que ser interesse de alguém que as coisas mudem, porque a gente mesmo não faz nada para mudar a nossa situação. Eu acho que a principal crítica do Autópsia Carioca é essa, a apatia. É o subtítulo, né? É um ensaio sobre a apatia, né? Se você é apático, é o ensaio do teu futuro aí, ó. Bum, é isso aí. Exato. E aí todo aquele plano de fundo, aquilo tudo é igual o Aurora das Aberrações, né? As coisas, elas não têm tanta importância, né? São alegorias. Então, quando eu estou falando de mutante no Aurora, eu não estou falando de mutante. A mesma coisa é a névoa. Muita gente vem me questionar, né? Porque eu não falei da névoa direito no Autópsia Carioca, né? Mas a névoa, ela é uma alegoria. Ela não importa, na verdade. Ela foi só um gatilho para a sociedade. Quando ela causou aquilo ali, ela se torna até um deboche, né? Porque ela cresce, tudo, a sociedade toda se transforma em torno daquilo ali, com aquilo ali como desculpa. Ela continua crescendo,
ela se desenvolve, ela vira um paredão, e mesmo assim, cara, nada foi feito. Depois de décadas que passam ao longo do livro, ela está lá. As pessoas nem discutem mais a névoa, elas discutem outras coisas, né? Tipo, virou um deboche ali no fundo, né? Ela deixa de ter importância, né? Porque o caos maior, a acidez veio muito mais da questão social, né? A questão política e a nossa apatia social, né? Sim. Foi isso que eu quis passar. E só fazendo um gancho com a questão da apatia, e puxando um pouco para o lado da política aqui, tem que ter, né? Eu não consigo me conter quando entra nesses assuntos. Você vê o quanto nós brasileiros somos apáticos pela forma com a qual a gente acaba escolhendo quem vai ser o nosso governante. E isso independe de partido. Você vê, se a gente pensar na República pós-ditadura, Collor. Collor era o cara que ia salvar a gente dos marajás e ia salvar a gente do atraso tecnológico. Então, isso elegeu o cara. Quem era o Collor, ninguém sabia. Mas o Collor podia fazer tudo isso. Ele ia nos salvar dos marajás, que a gente nem sabia direito o que era, mas tudo bem, e ia salvar a gente do atraso tecnológico. Depois, Fernando só um adendo, rapidinho, só um adendo. Né? Aí entra até naquelas coisas que eu estava falando. O Collor vem da família já de políticos, de gerações. O pai dele é o Arnold Mello. O pai dele foi o único senador da história que matou um outro senador dentro do Senado. Dentro do Senado, Ele foi lá armado, deu tiro no cara, porque era inimigo político, e, inclusive, saiu disso aí tranquilo, e depois, inclusive, se reelegeu. Né? Nunca aconteceu nada com o cara. Talvez o pai dele fosse o Marajá, que ele pudesse caçar, né? Vai saber. Vai saber. E aí você tem o Fernando Henrique, que era o cara que ia salvar a gente da hiperinflação, porque ele trouxe o plano real. Aí você teve o Lula, que é o cara que ia salvar a gente das privatizações que aconteceram com o sucateamento da máquina pública e a privatização a preço de banana. Aí depois vem o Bolsonaro, que é o cara que ia salvar a gente dos petralhas. Então o brasileiro sempre está em busca de um salvador. Teve uma novela há muito tempo atrás na Globo que era a tal do Salvador da Pátria. E teve também o Roque Santeiro, que foi antes ainda. Essas histórias, goste ou não de novela, elas retratam muito bem essa história. O brasileiro ele vive em busca de um salvador da pátria. Ele não quer uma solução concreta. Ele quer, tá bom, quem vai me contar a história mais bonitinha para eu poder acreditar e seguir em frente. E a gente está onde está. Sim, isso é. E a gente vai continuar. Né? E aí depois a distopia que dá gatilho. Mas ó, a gente está chegando aqui no final, porque para mim já são 1h10 da manhã aqui. Então tem algumas perguntinhas que eu não posso fechar sem a gente passar por elas. Primeiro, o que você está tendo de feedback do Aurora das Aberrações, que é o foco da conversa aqui hoje? O que eu recebi de feedback? Sim. Deu uma travada na hora que você falou a pergunta, eu entendi isso. No Aurora. No Aurora. Do Aurora, né? Isso. Bom, o feedback, cara, que eu mais recebi foi, as pessoas no geral gostaram. Eu tenho sempre esse receio, né, de, poxa, estão falando com o autor, de repente elas ficam melindradas, né, e falam bem, vai saber. Teve amigo meu que foi crítico, né, eu gosto muito, inclusive, quando as pessoas são críticas, eu gosto dessa honestidade. Quando eu faço parceria com livros, mando o livro para alguém fazer resenha e tudo mais, eu até falo, deixo claro, poxa, se não gostar, pode mandar bala, pode falar o que foi mesmo. Tem um amigo nosso do Cyphers, ele até me fez esse favor mesmo, ele foi a primeira pessoa a me dizer sobre os gatilhos e tudo mais, o Daniel Cardoso. Ali eu comecei a dar uma olhada nisso, poxa,
ter que começar a me preocupar mais com isso. E tirando essa questão do gatilho, eu acho que as pessoas, no geral, elas falaram que gostaram. Justamente porque a maioria das pessoas que eu tenho contato direto, que são aqui do Rio, conhecem a área ou tiveram convívio comigo, um pouco de convívio ou com alguém da minha banda, e acharam divertido, né, eu ter posto aquele cenário lá. Né? Então, no geral, as pessoas comentam isso, do cenário, comentam sobre as críticas que eu coloquei, acharam legais, e comentam também sobre Rio de Janeiro, né? Tem essa fazer um chão que você consegue imaginar facilmente, né? Então, eu acho que a partir daí eu até absorvi um pouco isso. Todas as minhas coisas, isso não é uma regra. Pode ser que lá para frente eu faça outra coisa. Não é uma regra nem que eu escreva só distopias. Né? Posso amanhã escrever outra coisa. Tem até planos, inclusive. Mas até agora eu só escrevi distopias e até agora só escrevi ambientadas no Rio de Janeiro. Eu acho que isso veio um pouco do feedback que eu recebi. Eu achei legal também, eu me diverti fazendo num lugar que eu conhecesse, para até descrever as ruas e tudo mais. E, por enquanto, eu estou achando legal fazer isso, vou manter. Beleza. Antes da próxima pergunta, só respondendo aqui um negócio aqui para o Fernando. Fernando, você, como amante de música, deveria saber que se a gente inventar de os dois tocarem ao mesmo tempo aqui, o que vocês vão escutar é um bando de eco e música atrasada. Não vai dar certo, cara. Esse negócio de numa live, pegar um instrumento, um aqui, o outro lá, não dá certo. Então, Vai esquece. virar briga de grade. Exatamente. A outra Opa, a coisa leitura é... enigmática falando aí, desculpa, só falando para eu tocar em Sim, São Paulo. Pô, já passei várias vezes em São Paulo, já toquei, eu acho que foi o lugar do Brasil que eu mais toquei, foi em São Paulo. Quando acabar a pandemia e a gente voltar aos palcos e tudo mais, eu vou te dar a dica. A gente até se conhece, toma cerveja lá, não sei se você bebe, a gente se diverte lá. Valeu, Gustavo. Gustavo tá sempre aí, cara. Eu sou fã do legal. Gustavo pra caramba, cara. Tá sempre atrás de um autor independente, alguma coisa assim, dá um apoio absurdo. Esse blog dele, Leitura Enigmática, é sensacional, cara. Mas, desculpa, te interrompi de Não, novo. que é isso. Não, não, não. Antes de eu pular aqui para outra pergunta, já que você falou de banda e tocar em São Paulo, e você tinha falado de estar se sentindo claustrofóbico, você conhece os caras lá de Leme, Araras, daquela região, que é o claustrofobia, não? É do Olha, mesmo tipo de metal que você toca, não? eu já estive no mesmo festival. Travou, não vi você falando o final. O que você disse no fim. Se é a mesma pegada de metal que você toca, ou... que acho que o claustrofobia tá mais Não. pro thrash metal, né? Mas até o thrash metal tem uma diferença de vertente. Né? Eles fazem uma coisa mais próxima do que o Sepultura começou a fazer lá pro meio da carreira. Né? A gente já faz uma coisa mais próxima do que o Sepultura fazia no começo da carreira. Né? Então tem uma diferença de vertente que inclusive, não que é brigada, não tem nada disso não, mas elas não se Sim, sim. encontram. Sim. Eu já estive no mesmo ambiente que eles até. Eu não lembro se a gente já tocou no mesmo festival, talvez sim. Mas é difícil isso acontecer. É só quando a coisa é grande, no sentido de diversas bandas tocam e aí fazem um apanhado de vários estilos. Sim. Quando é um show fechado, mais tipo quatro bandas, coisas assim, geralmente é o mesmo estilo, um estilo parecido. E a gente não se encontra. Eu já estive em lugares que eles foram tocar assim, em turnê e tal, ouvir adesivos. A gente toca nos mesmos ambientes, mas a gente não toca na mesma data. É difícil isso acontecer. Ok. E a penúltima pergunta que eu tenho aqui sobre livros do tipo, se você gostou de ler tal coisa, você vai gostar de ler o meu. Você já parou para pensar nesse tipo de comparação ou você não fez isso ainda? Bom, sabe que no Aurora é difícil, cara? No Aurora é difícil.
Porque eu tenho os livros que me inspiraram mais, eles não são nem tão distópicos, pelo menos não nesse sentido, né? Que é o Metamorfose, esse tipo de coisa. E o livro mais distópico que tem, que me influenciou, ele não tem um estilo parecido, né? Eu tirei a questão dos nomes. E é o que a gente conversou aqui. Ele até assusta, né? O ensaio sobre a cegueira. O Saramago dá uma assustada em quem não está habituado, né? Mas poxa, quem está habituado e gostou do Saramago, tem alguma coisa ali a ver. Mas não tem nada a ver, gente. Desculpa. Tem, mas não tem. Eu não faço parágrafos quilométricos e eu não tenho nem diálogo. Então fiquem tranquilos com a questão de ficar confuso com o diálogo. Não tem nem diálogo, entendeu? Nem botei. E aqui para encerrar, para quem quiser adquirir os teus livros, onde que eles podem encontrar? Agora, esses livros só na Amazon. Agora só na Amazon. Eles esgotaram na minha mão. O Autópsia e o Aurora. Eu vou reimprimir em breve, aí eu vou fazer um post. Eu vou dar um tempo, né, um espaço, né, para dar uma respirada e focar mais no Pus. O Pus eu botei tem umas 2 semanas na gráfica, só que eu recebi hoje um e-mail da gráfica mandando a prova. Isso aqui é que a gente vai mandar imprimir, tá certo? Aí eu dei uma olhada lá, mas eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, tava crente que eu já estava quase para receber os meus livros, cara. Já tem 2 semanas que eu mandei o negócio, agora que eles me mandaram a prova. Então deve demorar um pouco mais. Imagino que a gráfica deva estar com uma fila muito grande de coisas para imprimir. E isso para eles é bom, né? Que legal. Né? Para mim nem tanto. A minha ansiedade vai lá na lua, né? Mas é isso. Eu tô mais focado agora na impressão do Pus e fazer ele escoar, né? Eu vou continuar fazendo esse trabalho de procurar parceiros legais que eu vejo que sabe trabalhar com autores independentes. Aqui eu já vi 2 pessoas aqui que tem canais que são incríveis, né? Tem a Daisy, que está aí no Portal Revoluta, está falando aí. Tipo, a Daisy ela tem um canal no YouTube que, se vocês forem assistir, é muito legal. Ela faz uma série de entrevistas com um monte de autor e com certeza eu vou procurar a Daisy de novo para renovar a parceria. Tem aí o Gustavo do Leitura Enigmático, mas tem outras pessoas que eu faço parceria. Gimme Books mesmo, tá falando aí. Ela é uma que eu adorei fazer parceria e a gente, se ela quiser, estamos aí. E com essas parcerias eu vou escoando a história, vou fazendo as coisas acontecerem. Cada parceria que eu faço e uma resenha entra, outras pessoas se sentem interessadas e acaba que eu vou fazendo a máquina girar. Para os antigos, para os anteriores, por enquanto, realmente na Amazon. Legal. Que bom, né? Eles esgotaram, cara. Sim, sim. Que bom. Com o dinheiro deles que eu fiz o quiz. Eu faço parceria, eu faço um cálculo de quantidade de livros que eu imprimo, eu faço cálculo do valor que eu coloco neles, né? Quantos eu posso enviar para resenhas aleatórias, né, para pessoas aleatórias, para fazerem resenha, e quantos eu posso vender, de fato, para quem ficar interessado, e com isso não tenho prejuízo. Né? Minha ideia é não ter lucro. Não é que não quero ter lucro. Não, minha ideia é eu quero divulgar meu livro. Eu quero divulgar minhas histórias. Então, o lucro que for entrar vai ser justamente para imprimir o próximo. Né? A minha ideia é essa. Perfeito. Opa, olha aí. Já está com parcerias renovadas aqui, com o Portal Revoluta e Gimme Books. Antes do um espacinho aí para você dar suas palavras finais, só um comentário aqui, é mais uma provocação para o Carlos, para o Fernando, que está aqui também, e também serve para você, Vinícius. Domingo eu sempre coloco um post sobre bandas, né? E eu falo que tá na playlist, que tem o meu top 10 de alguma banda. Para esse domingo, eu resolvi pegar não uma banda, mas 10 bandas de um determinado estilo, que é o nu metal.
E ali tem uma provocação. Eu tenho certeza que o Fernando com certeza vai se sentir ultrajado com uma das bandas que eu estou colocando como new metal. Ele vai falar, mas isso não é new metal de jeito nenhum, não sei o quê. Acho que o Carlos também vai se sentir revoltado e talvez você. Então fica só a chamada aqui avisando que tem uma provocação aí em uma das bandas que está lá como new metal, quando eu sei que a banda não é, mas aquela música especificamente é. Por isso que eu trouxe ela lá. Eu entendo, eu entendo. Tô curioso, hein, cara? Tô curioso. Pensa aí numa banda de metal que ela estaria mais pro thrash ou algo de industrial, eu diria, mas que teve uma música que efetivamente foi nu metal. Ela vai estar Mas lá. aqui do Brasil? É. Do Brasil? Do Brasil. Você já deve saber quem que é, então, por ter perguntado se era do Brasil. Bom, acho que para a gente encerrar, é realmente as tuas palavras finais aí, para a gente poder fechar a live aqui hoje. Pô, André, muito obrigado mesmo aí pelo espaço. Cara, você é um cara incrível, sensacional. É uma dessas pessoas que, poxa, vivem isso aqui, né? Se vive esse meio independente, está sempre chamando gente nova para entrar no assunto dos livros, conversar, abrir esse espaço. Você é hiper generoso. Né? Você abre isso aqui para falar do livro das outras pessoas. Né? Você é hiper generoso com isso. Eu agradeço muito. Espero um dia poder também retribuir, que a gente faça um desnudando, mas que eu pergunte a você sobre os teus livros. Eu vou ler essa trilogia. Eu vou ler o do Inferno Planalto e o Monkey para a gente fechar isso aí, porque eu queria entrar nessa história no geral, não só no último livro, no Teocracia Brasilis. Aí vamos planejar isso aí mais para frente. Agradeço muito mesmo essa oportunidade, muito legal mesmo. Galera que viu aí, poxa, muito obrigado pela paciência. Eu sei que eu sou chato pra caramba. Eu não escrevo igual o Saramago, mas eu sou muito mais chato do que as pessoas dizem que são as histórias de Saramago. Eu sou muito mais prolixo que ele. Então, valeu pela paciência, galera. Vocês são incríveis também. Galera aí da Cyphers que, poxa, tá sempre dando todo o suporte, todo o apoio. O grupo é incrível. Toda a galera aí, Fernando que toca a Desordem, onde vai. Poxa, a Cris, a Dani, Henrique, toda a galera. O pessoal aí que veio prestigiar aí. A Dani Schimp aí, que conheci há pouquíssimo tempo, mas ó, gente finíssima. Poxa, vocês aí que são meus parceiros, galera, muito obrigado. E eu espero que a gente continue na luta aqui também, porque a nossa batalha aí para fazer essa divulgação é no passo a passo mesmo, no boca a boca. Mas a gente tá aqui para isso mesmo, entendeu? Ninguém aqui A gente tá nessa para se divertir mesmo e porque a gente gosta pra caramba. Então, tamo junto, galera. André, muito obrigado mais uma vez, cara. Beleza. Eu que agradeço, obrigado por ter participado. E vamos ver quem que vai ser o próximo Cyphers que eu vou estar trazendo aqui. Ainda tenho que decidir qual vai ser o próximo livro que eu vou encarar. Tem uma pressão forte pelo do Léo. Vamos ver se Léo será o próximo e quando. E tá para lançar um livro novo, Léo, hein? Pô, não fala isso pra mim. Deixa eu ir lá para Números. Números Perfeitos é perfeito, cara. O nome não é à toa, entendeu? É perfeito mesmo. Que livro, cara. Te prende até o final. Um negócio assim, sabe? De dar nervoso. Tá? Eu gostei pra caramba, cara. O Léo é um cara, um talento incrível. Ainda não li o outro dele. Eu vou tentar o Números Perfeitos e ver se eu consigo trazer o Léo para cá. Mas, Vinícius, valeu. Muito obrigado por participar. E eu vou encerrando aqui antes que dê a hora de eu levar as crianças para a escola. Pô, valeu, cara. Obrigadão. Tchau. Até a próxima, cara. Valeu. Até mais. Valeu, galera.